Quero deixar o meu boa tarde para todos que estão assistindo esse vídeo, a paz para os meus irmãos, bem-vindo para aqueles que estão chegando. Quero deixar hoje uma passagem para vocês que se encontra em João capítulo 6, versículo 35. A célebre frase onde Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Muitas pessoas pregam essa palavra, destacando Jesus como o pão da vida, destacando que Jesus é o Salvador, o Cristo, o escolhido, que Jesus veio para remir os nossos pecados, e tudo isso é a mais pura verdade, Nós sabemos que Jesus ele veio, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, Jesus fora crucificado, Jesus cumpriu a sua missão, Jesus foi até a cruz, do começo ao fim, ele nos amou, ele perdoou os nossos pecados, as nossas transgressões, ele mesmo sendo cuspido, mesmo sendo maldito, mesmo sendo maltratado pelos homens, ele foi até o fim. Então realmente Jesus é o pão da vida. Ele é o Cordeiro Pascual. Mas vejam, hoje eu quero trazer um outro sentido para vocês. Vejam que nessa passagem e em outras passagens, Jesus ele vai assumir a responsabilidade. Ele vai chamar a responsabilidade para si. E alguém vai dizer, ora, isso é normal. Jesus é o Cristo. É óbvio que ele vai chamar a responsabilidade para si. Mas veja, em outra perspectiva, se a gente olhar, Jesus ele nos deixa um ensinamento muito importante. Em diversas passagens, Jesus vai dizer, olha, eu quero que vocês sejam os meus discípulos. O discípulo ele tem uma inspiração clara nas atitudes que o mestre toma. Então veja, se Jesus ele chamava a responsabilidade para si, dada obviamente a igualdade das coisas, ninguém aqui vai ser crucificado pelo pecado do mundo inteiro, mas veja, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que chamar essa responsabilidade para nós. E como assim eu falo em chamar essa responsabilidade para nós? Muitas vezes nós discutimos com as pessoas e nós esperamos que elas venham até nós e nos perdoem, nos peçam perdão, aliás. E nos peçam perdão e reatem a nossa amizade ou relacionamento, não é mesmo? Mas veja, quando nós chamamos a nossa responsabilidade, entendemos que nós somos cristãos, nós entendemos que o conhecimento da palavra de Deus, ele nos leva a uma situação em que nós assumimos a nossa responsabilidade enquanto cristãos. E nós vamos até a pessoa e pedimos perdão. Quando alguém vem até nós com uma proposta corrupta que vai nos levar a pecar, nós assumimos a responsabilidade e entendemos que nós temos que rejeitar essa proposta. Quando nós vemos duas pessoas brigando, quando nós vemos um casal se separando, nós entendemos que nós temos que fazer um aconselhamento para que aquele casal continue, orar por eles, orar por aqueles que padecem, orar por aqueles que estão nas ruas. Dessa forma nós estamos assumindo a nossa responsabilidade sendo discípulos de Jesus. Porque se Jesus assumir a responsabilidade para si mesmo, dado a condição dele ser Deus, mesmo nós não estando na condição em que Jesus estava, obviamente por sermos os seus discípulos, nós temos a marca de Cristo. Nós somos separados por ele para continuar a obra dele, não é mesmo? Nós somos chamados e nós servimos a Deus para quê? Para continuar a obra dele. Então eu quero chamar a sua atenção que há uma responsabilidade que nós devemos chamar para nós. Porque quando nós chamamos essa responsabilidade, quem nos dá forças para executá-la é o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo vai falar de frutos do Espírito Santo de Deus. E esses frutos amanhã, que eu quero falar um pouco mais com vocês, em outras oportunidades, esses frutos que nos fazem assumir essa responsabilidade que nós temos que assumir, e são esses frutos que nos fazem, de alguma forma, poder ajudar as pessoas, compartilhar o dom que Deus nos deu. Ora, você tem um dom natural, que é apregoar a palavra de Deus. Além de adorá-lo, claro, mas apregoar a santa e gloriosa palavra do nosso Senhor Jesus. Então veja, Deus ele está nos chamando nesse tempo para que nós possamos assumir as nossas responsabilidades, assim como Jesus assumiu, entender a nossa posição e entender que nós temos que fazer a diferença. Nós somos sim o tempero do mundo, como diz a passagem bíblica. Só que nós precisamos começar a exercer essa nossa função, a chamar a responsabilidade e a entender que essa responsabilidade, apesar de ser nossa, o Espírito Santo faz questão de compartilhar ela conosco. Então entenda as suas responsabilidades, exerça a sua função, que o Espírito Santo de Deus estará com você.
Que Deus abençoe vocês, irmãos, queridos amigos e aqueles que chegaram e conheceram. Que vocês possam se inscrever e voltar sempre, que eu estarei apregoando a palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.